Olá, meu nome é Juninho, tenho 33 anos. O que vou relatar aqui não é algo sobrenatural, mas foi uma experiência bastante terrível na minha adolescência. O fato aconteceu no ano de 2002, quando eu tinha 17 anos de idade. Naquela época, eu ia muito para um sítio de um tio. Eu tinha dois primos mais velhos, com idades entre 22 e 23 anos. Esses meus primos eram irmãos, e eles também iam muito para o sítio do nosso tio, e quase todas as vezes íamos juntos para lá. Naquela época, meu pai e meu irmão mais novo, que tinha 13 anos, também iam direto para lá. Mas houve um final de semana que nem meu pai nem meu irmão foram, e resolvemos ir somente eu e meus dois primos. Naquela época, esses meus dois primos tinham um Fusca branco. Os dois eram donos do carro, pois haviam comprado a meia. Naquele tempo, eu sequer tinha carteira de motorista, pois eu ainda era menor de idade. Porém, eu sabia dirigir. Os meus pais, principalmente minha mãe, não gostavam muito que eu fosse sozinho com meus primos para o sítio, pois eles sabiam que durante as noites a gente sempre saía lá pelas redondezas, em pequenos povoados e na cidade que tinha perto do sítio, para ir em barzinhos, boates, essas coisas. Então, eles ficavam preocupados de eu estar por lá à noite com meus primos bebendo e dirigindo, e ficando sob os perigos da noite. Mas no final das contas, eles sempre acabavam me deixando ir. Esse final de semana foi como os outros, quando eu ia com meus primos para o sítio. Ficamos lá no sítio durante o dia, andando a cavalo, pescando, etc., fazendo as coisas que a gente gostava de fazer. E à noite fomos para um povoado, em uma festa que estava tendo lá. Tudo correu bem normalmente, na sexta, sábado e no domingo. Quando chegou no domingo, por volta das 3 horas da tarde, resolvemos que era hora de ir embora, para dar tempo de chegar em casa, tomar um banho e descansar para a segunda-feira. Arrumamos nossas coisas, entramos no Fusquinha e começamos a partir em direção à nossa cidade, que ficava a cerca de uns 30 quilômetros do sítio. Do sítio até a cidade, que era próxima a ele, era em torno de 8 quilômetros de estrada de terra. Depois, o resto da viagem seria rodovia, até chegar na nossa cidade. Estávamos indo naquele fusquinha tranquilamente, eu e meus dois primos na frente e eu atrás. De repente, encontramos com um amigo parado no meio da estrada. Era um amigo mais ou menos da nossa idade, que trabalhava na fazenda de um conhecido nosso. Ele se chamava Tarcísio. O Tarcísio estava parado ali em cima de uma moto chamada DT-180. Para quem não conhece, essa moto DT-180 é uma moto já antiga, própria para andar em roças ou até mesmo fazer trilhas. Essa moto era de um dos funcionários da fazenda, que era amigo do Tarcísio, e por algum motivo ele emprestou a moto ao Tarcísio. Não me lembro se ele emprestou a moto para ele dar uma voltinha por aí à toa ou se foi para alguma outra utilidade. Os meus dois primos, que eram donos do Fusquinha, um deles era fascinado com motos. E quando paramos ali e começamos a conversar com o Tarcísio, conversa vai, conversa vem, o meu primo, que era fascinado por motos, pediu a ele para que desse uma volta na moto. O Tarcísio, como era uma pessoa muito tranquila e liberal, acabou emprestando a moto, mesmo a moto não sendo dele, pois tinha confiança nos meus primos. E também ele só iria dar uma volta até a frente e voltar. O meu outro primo, que estava dirigindo o Fusca, disse que iria também na garupa. Então os dois subiram na moto e saíram acelerando. E ficou somente eu e o Tarcísio ali esperando os dois. E o Fusquinha lá também. O Tarcísio e eu ficamos ali no meio da estrada conversando, imaginando que dentro de uns 4 ou 5 minutos no máximo, os dois já estariam de volta, pois era uma volta rápida. Mesmo porque o Tarcísio tinha que voltar para a fazenda e entregar a moto ao dono. Nós dois ficamos ali conversando 5, 10 minutos e nada dos meus primos apontarem na estrada, naquela moto. Passaram-se então mais 15, 20 minutos e nada deles aparecerem. O Tarcísio e eu começamos realmente a ficar preocupados, pensando no que poderia ter acontecido, para eles estarem demorando tanto. Até que bateu uma meia hora que eles tinham saído e nada deles aparecerem naquela moto. Foi então que eu não aguentei mais, e mesmo sendo de menor, como eu sabia dirigir e era uma estrada de terra, eu falei pro Tarcísio: Tarcísio, entra aí no carro e vamos atrás deles. Nós dois entramos no Fusca e começamos a retornar em direção ao sítio do nosso tio, pois eles tinham pegado a moto
e foram para a direção de volta do sítio. Eu estava realmente preocupado. Não tinha condições deles estarem demorando tanto, sendo que já estava passando da hora da gente ir embora, e o Tarcísio havia avisado que aquela volta tinha que ser rápida, pois ele tinha que voltar para a fazenda e devolver a moto ao dono. Quando andamos cerca de uns 3 quilômetros, encontramos o que eu temia. Meus dois primos estavam jogados no meio da estrada. Dos meus primos estava exatamente no meio da estrada, deitado, e o outro estava jogado na beira da estrada, bem próximo à cerca de arame farpado. E a moto estava jogada também na beira da cerca. Rapidamente eu parei aquele Fusca e descemos. Os dois estavam conscientes, mas nenhum conseguia andar, nem sequer se levantar. Parece que tinham machucado seriamente. Rapidamente, o Tarcísio e eu perguntamos a eles o que tinha acontecido. E o meu primo, que estava na garupa, disse que o irmão dele acelerou demais na curva e perdeu o controle da moto. E a moto se chocou no barranco da beira da estrada, jogando eles longe. Em um caso desse, o correto seria chamar um resgate até ali. Porém, naquela época, nenhum de nós tinha celular. E mesmo que tivesse, ali naquela área rural não daria área. No desespero, a única coisa que me vinha na cabeça era de levar os dois para o hospital. O Tarcísio e eu começamos a pegar os dois e colocar dentro do Fusquinha. Foi algo muito trabalhoso, os dois sentiam muita dor. Eu entrei naquele Fusca e comecei a acelerar em direção à cidade, que estava a cerca de uns 5 quilômetros dali. Eu era de menor e não tinha carteira, mas não tive escolha, dirigi aquele Fusquinha até o hospital. Ainda ali no meio do caminho foi uma total agitação. O meu primo, que estava na garupa, não parava de falar com o irmão dele. Olha o que você fez comigo. O caso dele estava mais sério. O Tarcísio também entrando em desespero, dizendo o que ele iria falar para o dono da moto. Consegui chegar até o hospital, depois dei um jeito de ligar para os pais deles e eles tomaram as providências necessárias. Mas o meu primo, que estava na garupa, quebrou a bacia e não me lembro direito o que foi que aconteceu detalhadamente na bacia dele. Porém, por causa disso, meu primo ficou com uma sequela. Ele fica mancando um pouco, andando ou correndo. E isso vai ficar com ele pro resto da vida. O outro que estava pilotando a moto também teve algumas fraturas, porém fraturas mais leves, e ele se recuperou rapidamente, sem sequelas. Depois de tudo isso passar, ainda eles tiveram uma molação para resolver o problema da moto, que havia sido danificada. Minha tia, mãe dos meus dois primos, ainda me agradeceu por eu ter pegado aquele carro e levado eles para o hospital. Ela disse que eu salvei os filhos dela. Esse não é um relato sobrenatural, mas foi um dia muito assustador que tive na minha adolescência em uma zona rural. Boa noite.